prontos para construirmos juntos o nosso saber viver? Eu sou Ivana Ren e estou aqui com a Sabrina Casagrande, que hoje está trazendo para a gente uma aula de automassagem. Uma aula de automassagem com uma bolinha, que muitas vezes a gente olha para ela e pensa: será que eu consigo fazer uma massagem com essa bolinha? E hoje aqui você vai aprender como você pode utilizar essa bolinha para relaxar o seu corpo. Não é isso, Sabrina? Isso mesmo. Então você que acaba não tendo tempo, né, na correria do dia a dia, tem que ir à academia, tem que caminhar, tem que ir ao salão, tem muita coisa para fazer. Mulheres têm, né, muitas coisas para fazer. Tem que atender os filhos e ainda tem que sobrar um tempo para tirar as tensões e ainda tem que fazer massagem. Então não vai sobrar tempo. Então com uma bolinha de tênis a gente consegue estar assistindo um filme, estar brincando com o seu filho, colocar a bolinha no pé ou nas costas, né, e consegue fazer uma massagem, tirar aquela tensão, aquele desconforto. Uma coisa bem interessante, Sabrina, é que muitas vezes a gente se percebe com muita dor localizada nessa região da cervical, no pescoço, e não sabe o que é. E nós, da área técnica, falamos que isso é um ponto gatilho, é um local onde você acaba tendo um nódulo de tensão. E que nesse nódulo de tensão a circulação sanguínea não é a mesma, gerando um certo desconforto. Para isso, essa automassagem, que é essa aula que a Sabrina vai dar para você em casa, você vai poder utilizá-la para aumentar a circulação nessa região e fazer com que esse nódulo ele se desfaça e a circulação volte a fluir naturalmente, tirando então esse desconforto, esse mal-estar que essa dor ocasiona. E na verdade esse ponto gatilho ele tá nessa região, só que ele pega uma área. Então, por exemplo, eu tô com uma tensãozinha aqui. Mas, na verdade, às vezes não dói só essa região. Ela vem, às vezes, até para o coração, para o braço inteiro. Então, você aperta aqui e a pessoa é uma dor que irradia. E sente até uma dormência na mão. Então, isso, você utilizando essa bolinha nessa região onde você tem esse nódulo, pode acontecer isso. Hoje, durante a aula, talvez você vá sentir esse desconforto que ele se irradia, que a gente fala que é um feixe, né, muscular. E daí essa dor ela vai se irradiar para uma parte, às vezes, até muito distante da onde está o nódulo. Mas isso é normal. Só não pode forçar demais, né, Sabrina? Isso, que cada segmento. Então, o segmento da cervical, ela tem umas ramificações. Segmento do meio das costas tem outra ramificação. Da coluna, outra ramificação. Então, se você tem um ponto gatilho nesse segmento, nessa região, ela pode ir até essa ramificação. Os braços, até na região da boca também. Da boca, então tem gente que tem dor na cabeça, então tem gente que tem dor aqui e pode até sentir enxaqueca. Então essas dores são comuns. Então tem gente que pode procurar até um cardiologista e na verdade a sua dor aqui e sente uma dor muscular no peitoral. Que isso é muito comum. E a falta de tempo, de muitas vezes a gente fazer uma massagem, um shiatsu e conseguir relaxar essa musculatura, faz com que ela fique por muito tempo. E a gente vai tomando um relaxante muscular, né, por conta própria, sem às vezes procurar um médico, que é muito errado. Para tomar qualquer medicação é importante que você busque o médico e tome a medicação por orientação dele, não por conta própria. Então, um relaxante muscular tem que ser um relaxante muscular adequado para você. E não, eu vou tomar qualquer relaxante lá que a minha amiga está tomando. Ou que minha amiga e assim por diante. Tem que ter a recomendação médica. E muitas vezes vai relaxar a musculatura por um tempo, mas não vai ser efetivo, porque aquele nódulo continua naquele lugar. E atenção, então às vezes as pessoas têm uma preocupação e logo já tem uma tensão. Então o corpo ele reage conforme. Então, cada um tem. Então, por exemplo, eu tenho uma preocupação, tensiono aqui. Tenho uma preocupação, tensiono a lombar. Então, isso vai somatizando e esses nódulos vão aumentando e o desconforto vai ficando maior. Então, eu estava lendo até esses dias, eu comprei a coleção do Reich, que era uma pessoa que estudava muito o comportamento das pessoas e como esse comportamento refletia no corpo das pessoas. E ele coloca muito isso. Dependendo das situações que tu passa na tua vida ou os traumas que tu passou na tua vida, é em alguns lugares que você vai ter esses pontos de tensão e até esses desvios posturais. É muito interessante. O nosso corpo, ele acaba absorvendo todas as nossas emoções e localizando em algumas partes. Então, às vezes, a gente tem aquela dorzinha que fica persistindo, persistindo e a gente não consegue tirar.
E muitas vezes essa dor que está persistindo, ela tem uma outra causa. E ele escreve muito sobre isso e é muito interessante. Eu fiquei muito apaixonada pelo que ele estava escrevendo e consegui relacionar várias situações do dia a dia, que a gente escuta e que a gente sente também e não sabe muitas vezes como solucionar. Mas hoje a gente vai dar um caminho para você com a bolinha, não é mesmo, Sabrina? E lembrando que todos os pontos, vão se localizar no pé. Então agora a gente depois vai começar com a massagem do pé, então você vai sentir alguns, quando a gente passar a bolinha no pé, mas espera aí, eu estou sentindo na coluna, eu estou sentindo em alguma outra região. E vai perceber que esses pontos no pé, eles ficam mais doloridos. E às vezes é nessa dor que você tem no pé que você vai ter que massagear um pouquinho mais para tirar a tensão. E também cuidado, não vai forçar muito, porque as mulheres, pela excesso de vaidade, acabam às vezes escolhendo o sapato pela beleza e não pelo conforto. Quase sempre, né, Sabrina? Muitas vezes, ou às vezes, por exemplo, assim, pelas promoções, então assim, puxa, mas o preço tá legal, não é muito confortável. Eu não consigo. Ou às vezes pelo tamanho, eu gostei tanto desse modelo. Esse é um probleminha que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E para solucionar esse probleminha de desconforto do sapato, a Sabrina vai passar a nossa sequência a seguir com a bolinha nos pés. Então espero você no nosso próximo bloco. Enquanto a gente está nesse intervalinho, você vai lá, pega um copinho de água, pega um copinho de energético, quem sabe o Eco, que é um excelente energético, é o primeiro energético que trabalha com o suco da fruta, que é o cranberry, e você vai conseguir perceber que além de ele te energizar, ele também vai te ajudar num trabalho de antioxidação e também anti-inflamatório. Legal? No próximo bloco a gente volta com uma massagem nos pés. Até já!